para os milionários e milionárias, como vocês estão, tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para falar do um dos nossos mentores, né, melhor dizendo, Luiz Barsi Filho, e a declaração que ele deu aí no PrimoCast, né, do Thiago Nigro, de que ele ganha, segundo as contas dele, em 2021, ele ganhou aí 1.015.000 reais por dia em dividendos. É isso aí, pessoal. O seu Luiz Barsi Filho não é fraco, não. Ele mostra pra gente que a estratégia de dividendos realmente é uma coisa poderosa e funciona, mas que para isso você precisa o quê? Paciência, né, pessoal? Paciência, foco, disciplina, aquilo que a gente falou. O Barsi, para muita gente aí que não o conhece, é hoje o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, tá? Ele tem investidos em ações apenas e que rendem bons dividendos 4 bilhões de reais, tá? É isso mesmo que você ouviu, e isso rende para ele aí dividendos maravilhosos, né, todos os meses, e que por dia chega aí a esse valor de mais de 1 milhão de reais. E como é que ele construiu isso, né, pessoal? É importante a gente entender isso. Mais do que esse número que chega a impressionar, é importante entender como ele construiu essa carreira dele e essa fantástica carteira de ações. O Barsi começou, pessoal, em 1970, tá? Então, se a gente fizer as contas aí, são 52 anos seguindo uma estratégia focada, sabe? E com muita persistência, com muito foco, muita disciplina. Ele foi comprando, ele conta que no início ele deixava até de pegar ônibus para economizar o dinheirinho dele, ir lá e investir todos os meses e sempre que ele podia, ele comprava as ações e deixava lá. E focava sempre em ações com potencial de dividendos que pudesse aí alavancar o seu negócio, né? Girar como uma bola de neve. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Muita gente me procura, mas muita gente mesmo, e diz o seguinte: olha, Luiz Gustavo, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer essa estratégia, eu acho interessante, eu gosto dos seus vídeos e eu acho que realmente funciona. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô para receber um dinheiro aí, então quando entrar esse dinheiro, 20, 50, 100 mil reais, aí eu vou começar a investir. E isso é um erro muito grande, pessoal. Por quê? Porque você não precisa de um capital gigante para começar a investir. E é aí que as pessoas erram. Porque a pessoa espera aí 2, 3, 5, 10 anos às vezes, até ela ter um patrimônio grande para poder começar a investir. Quando o segredo é o contrário. As pessoas não se tocam disso, sabe? É contraintuitivo realmente investir em dividendos, porque as pessoas não estão acostumadas a ter a questão do tempo, a entender que a paciência e aquele trabalho de formiguinha é que dá lá na frente resultado no final, tá certo? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, comece com 100, com 200, com 500 reais, não precisa, você não precisa ter uma fortuna, entendeu? Eu comecei assim em 2018 e hoje, para completar aí no final do ano, 5 anos que eu estou nessa estratégia e agora eu estou começando a ver alguns frutos e vendo realmente como essa estratégia é poderosa, tá? E eu vou ficar focado nela até daqui 10, 15 anos, sabe? Para eu conseguir a minha liberdade financeira e poder me aposentar sem depender do governo, sem depender de ninguém, para poder manter a minha qualidade de vida, para pagar as minhas contas. Só que para isso, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa ter essa questão do Barsi aí, de focar na estratégia e não sair dela, tá? Porque você é bombardeado todos os dias de várias promessas, vários ganhos fáceis, é Bitcoin, é renda fixa a 14% que eles empurram tal. Só que o que eles não te falam é o quê? O Bitcoin hoje você vê um monte de pirâmide aí sendo quebrada, sendo desmontada, gente perdendo dinheiro, venderam um apartamento para colocar dinheiro, carro, pegaram todo o dinheiro da família para investir nisso aí, numa ilusão. Muitas pessoas estão aí desesperadas, estão perdendo todo o seu patrimônio, às vezes de uma vida, porque investiram em algo que elas não tinham conhecimento. A questão da renda fixa, que eu estou vendo, é o que eu mais recebo, as pessoas, o que elas não te falam é que esses 14% você tem que descontar a questão da inflação. E outra coisa,
que essa renda fixa, essa taxa de juros não vai ficar aí para sempre. Daqui a pouco, o ano que vem, se tudo der certo, a economia continuar andando, o Copom vai ser obrigado a reduzir, reduzindo essa taxa de juros. A gente já viu isso outras vezes em outras crises. E aí a questão é a seguinte, enquanto as taxas de juros estão lá em cima, a bolsa anda ao contrário, ela anda aqui embaixo. Mas quando essa taxa de juros reduzir, a bolsa sobe. E aí as pessoas vão tirar dinheiro dessa renda fixa e vão querer colocar na bolsa. E vão comprar lá em cima de novo. Então você vai pagar mais caro uma ação que eu estou comprando aqui embaixo. E eu compro mais quantidade de ações aqui, com o preço aqui de boas empresas, né? Quando ela chegar aqui em cima, eu já vou estar tranquilo com os dividendos aí, recebendo muito mais dividendos do que a pessoa que vai comprar a ação aqui. E aí depois, quando a bolsa dá uma corrigida, como ela comprou muito aqui em cima, ela perde aí muitas vezes um capital aí de 10, 15, 20% na ação, porque a ação corrige, ela não vai numa reta só, e aí ela desespera porque também não sabe o que está fazendo, não estudou, não foi atrás, não olhou o negócio antes de investir, e aí ela entra em desespero e fala lá, estou perdendo dinheiro, isso aqui não é para mim, isso aqui é ilusão, isso aqui é cassino, e aí ela vende, perde dinheiro e volta para a renda fixa e vai rodando nesse carrossel aí, nesse círculo aí que nunca dá em nada, entendeu? Então, primeira coisa que eu digo para vocês, analisem, a história do Barça é uma história fantástica, assim como a história do Warren Buffett, que também vai na mesma linha, que são pessoas extremamente pacientes, que entenderam a estratégia, como funciona o mercado, aprenderam a identificar boas empresas, a estudar, a não ter preguiça de ir atrás, de investir nessas empresas, acreditar e esperar no longo prazo. É isso que funciona. Só para vocês terem uma ideia, só um exemplo, tá? Não é recomendação de nada. O Barsi diz num dos vídeos dele que ele chegou a comprar Banco do Brasil lá atrás a cerca de 50 centavos a ação, 50 centavos. O Banco do Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, está R$ 33 e alguma coisa, tá? Então você imagina o potencial das ações desse senhor que comprou a 50 centavos, hoje a ação está 33, só que qual que é o detalhe aí? Não é a questão do preço, pessoal. É a questão que as ações do Banco do Brasil estão pagando dividendos de mais de R$ 2 por ação. Então você veja o tanto de ações que o Barsi acumulou. Ele não vai vender essas ações, ele vai manter essas ações. E quando o preço cai um pouco, ele vai lá e compra mais. Porque os dividendos é que dão esse 1.015.000 que ele recebe por dia. Então, a estratégia, na verdade, ela é simples. Mas o que acontece? Ela é contraintuitiva. Porque as pessoas têm na cabeça que para lucrar no mercado de ações, ela tem que comprar barato e vender caro. E foi empurrado isso de tal forma, porque isso interessa, né, ao mercado e quem ganha aí com os emolumentos e com as taxas que a bolsa movimenta, de tal forma que as pessoas não conseguem, elas ficam cegas e elas não conseguem entender. Elas acham que você tem que comprar aqui e vender aqui. E não entendem a estratégia de acumular ações para receber os dividendos, que é uma espécie de aluguel que você vai ter lá. Todo ano, algumas empresas eu já expliquei aqui, pagam uma vez por ano, outras pagam 2 vezes por ano, algumas pagam todo mês, outras pagam 3 vezes no ano, 4, entendeu? Então isso é muito relativo. Mas o que interessa é que no final você tenha um montante X que no ano, se você dividir depois aí, te dê no mês uma quantia boa para que você possa manter o seu nível de vida. E aí você fica tranquilo, porque aquilo ali vira uma bola de neve e você não precisa mais se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com um salário, com uma aposentadoria aí miserável do governo, entendeu? Você pode ter uma vida aí com uma qualidade excelente depois que se aposentar, tá certo? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? O exemplo do Barsi, mas não só com relação a esse montante de capital, né, que é o que chama mais atenção, mas a estratégia, sabe? Busquem conhecer mais como funciona a estratégia, como os dividendos funcionam, como eu analiso boas empresas. Temos vídeos aqui, eu vou fazer outros, inclusive, falando de como buscar boas empresas, sabe? Empresas que muitas vezes na bolsa tem bastante, empresas sem dívida, empresas que estão muito bem estruturadas, muito bem geridas, sabe? E que pagam bons dividendos além de tudo. Então estas empresas vêm as crises vão,
vem o crescimento e elas estão sempre aí, sempre crescendo. Cresce, dá uma recuadinha, cresce de novo, você investe, você está acreditando no potencial daquela empresa. E você tem que saber analisar para poder ter a paciência, investir e esperar até que esses resultados aconteçam e que a sua bola de neve seja formada e esse montante te dê aí um bom valor depois para você pagar as suas contas e todo mês ficar tranquilo e ter a sua liberdade financeira. Tá ok? Bom, por hoje é isso que eu tinha que trazer para vocês. Não se esqueçam, dividendos enriquecem e até a próxima. Até mais.